Bom, nesse vídeo eu vou mostrar agora como que a gente vai fazer a planta de locação e cobertura, né? Eu acho que, embora a gente já tenha passado o princípio, né, mas a gente vai mostrar isso de uma maneira um pouco mais prática, até considerando que agora a gente tem uma planta de primeiro pavimento e a gente teria a planta de cobertura desse conjunto como um todo, tá? Então, primeiramente, eu vou aqui renomear essa vista, que aqui no meu desenho seria a planta do primeiro pavimento, tá? Vou mandar ele renomear. Esse N3, eu vou de novo lá no corte, seria, vai ser a minha planta de cobertura, tá? Então, PB planta de locação eu não vou precisar, então vou apagar ele. E eu vou chamar isso aqui GP planta locação e cobertura, tá? Então, a gente já tem todas as pranchas, todas as plantas, né, todas as vistas do nosso projeto. Tá, então, mas se a gente for aqui no nível do primeiro pavimento, planta do primeiro pavimento como um todo, eu posso ocultar, né, as caixas de escopo, não preciso que elas apareçam. Vou deixar a planta do primeiro pavimento já com a caixa de escopo que a gente está trabalhando. E o meu desenho, para esse projeto, essa caixa de escopo ela ficou grande, tá? Caso o desenho de vocês, ela está mais compatível com a escala, né, do projeto de vocês do que com a escala do meu exemplo, né? Então, no caso aqui, a minha planta do primeiro pavimento ela ficou muito pequenininha, tá? Mas isso aqui, para esse vídeo, isso não importa muito, né? O importante aqui é a gente entender que eu tenho essa planta, que é a planta do meu primeiro pavimento, né? Que a gente fez todos os ajustes pela faixa de vista, né? A gente fez as alterações necessárias para que a gente pudesse enxergar as informações de planta baixa. Temos lá nossa planta de locação e cobertura, e essa planta de locação e cobertura, ela está um pouco... A gente precisa, né, fazer algumas alterações nela, então eu vou desabilitar a caixa de escopo até para que a gente consiga acessar, né, a faixa de vista. Não só a caixa de escopo, mas também nosso modelinho de vista. Então, aplicar, ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso acessar a faixa de vista para que esse desenho ele possa representar, né, me dar todas as informações que eu preciso para essa planta de locação. Tá? No caso da planta de locação e cobertura, né, eu preciso enxergar todo o topo da minha edificação. Eu tenho que enxergar todo o topo da minha edificação e isso relativo ao que a gente precisa de informações de planta de cobertura, né? E as informações relativas a telhado, quais são os elementos do seu edifício que estão sendo cobertos e quais são os materiais que você precisa para isso. Em relação à planta de locação, eu preciso mostrar todo o meu terreno e fazer as cotas, né, da minha edificação em relação aos limites do lote que você está trabalhando. Então, nesse caso, se você vai trazer as duas plantas em um único desenho, eu preciso dessas duas informações, né? Informações relativas às dimensões, inclinações do meu telhado e informações relativas à locação do meu edifício em relação ao terreno. Tá?
Então, nesse caso, a gente só precisa realmente ter esse entendimento, né, de que, como são dois desenhos que estão trazendo dois tipos de informações, ou melhor, são duas informações que estão vindo no mesmo desenho, eu tenho que garantir que essas informações elas apareçam efetivamente no meu desenho. Em relação ao nosso trabalho, a gente ainda não trabalhou com trabalhou com a ferramenta de telhado, então, no estudo preliminar a gente não precisa de telhado, né, mas a gente precisa de todas essas informações que a gente vem tratando com vocês até esse momento. Tá? Então, é, dando aqui prosseguimento, né, então, aqui a gente já entendeu que o nível inferior se refere ao nível de referência, tá? E a profundidade da vista ela vai exibir tudo aquilo que está vai definir até onde, né, eu vou enxergar a partir desse N3, tá? Então, a gente olhar aqui rapidamente no corte, só para a gente explicar. Isso aqui está o nosso N3. Se essa informação, né, de faixa de vista, se a minha profundidade ela está indo até o N3, isso significa que o meu observador ele está enxergando até esse nível. Então, de modo que se eu quero que ele enxergue todo o meu edifício, mais o terreno e todas as demais informações, eu preciso fazer com que a minha profundidade de vista, né, ela se estenda por todo o edifício. Tá? Então, aqui na minha profundidade, eu vou colocar solo ou eu posso colocar ilimitada. Tá? Se você, na realidade, só para a gente discutir isso, mas se você já tem um nível mais abaixo, como é o nosso caso aqui, que a gente tem o subsolo, eu vou marcar o subsolo. Caso você não tivesse, a gente marcaria limitada. A outra possibilidade é a gente trabalhar, né, com os deslocamentos. Né? Então, se eu colocar aqui menos 2,5 metros, né, mandar aplicar, ele vai enxergar. Opa, ele vai enxergar, né, voltando lá no nosso corte 1, ele vai enxergar o N3 mais 2,5 metros abaixo. Tá? Então, só para a gente ter esse entendimento do que está acontecendo quando você altera, né, a sua faixa de vista. Então, a gente tem três formas de fazer com que as informações abaixo, né, desse nível elas sejam visíveis nesse desenho, né, nessa prancha. Tá? Então, coloquei, vejam que agora todas as informações de todas as informações relacionadas à visualização, elas começam efetivamente a aparecer no nosso desenho. Eu vou só dar uma verificada, né, ó, o terreno estava oculto. Se a gente está trabalhando com locação e cobertura, eu preciso, né, que o meu terreno ele apareça, tá? Até porque a gente consiga enxergar efetivamente o edifício, né, dentro do terreno. Então, tenho aqui agora a planta de locação. O que a gente precisaria fazer aqui é toda a parte de inserção de anotação. Né? Então, eu precisaria colocar as cotas, né? Então, eu cotar o meu edifício em relação principalmente ao terreno. Então, eu vejo aqui que esse edifício está posicionado a 19,85 em relação ao limite do terreno. Tá? A gente precisa fazer a inserção de simbologia. Né? Então, no caso, eu preciso trazer para cá o nosso norte. Tá? Hum, vai precisar fazer as inserções de texto. Né? Então, por exemplo, eu tenho que indicar isso aqui é o limite do meu lote, então, o limite do lote. Vou informar que isso aqui se trata
de uma calçada. Então, para minha planta de cobertura, né, locação e cobertura, eu preciso efetivamente trazer essas informações. Né? Então, o que principal é que você precisa fazer toda a parte de inserção, né, de informações textuais, né, indicando os acessos. Então, eu preciso indicar, por exemplo, que a gente está acessando por aqui. Né? Então, seria importante ter uma setinha indicando que isso aqui é uma rampa. Enfim, todas as informações relativas, né, a informações não textuais das indústrias têm que estar contidas aqui. E aí, se vocês já tiverem feito, né, a posição, né, o posicionamento desse desenho, a prancha para a qual a gente tinha sugerido para vocês fazerem anteriormente, né, essas informações, aquelas alterações, elas vão já estar replicadas aqui, né, nesse material. Tá? Então,